Sintomas críticos de câncer de cólon que você nunca deve ignorar. O câncer de cólon está classificado como uma das doenças mais devastadoras atualmente, sendo o terceiro tipo mais comumente diagnosticado e o segundo mais fatal. O que torna a luta contra essa doença ainda mais complexa é a indústria formidável que foi construída ao seu redor. Uma indústria impulsionada por dinheiro, anúncios enganosos e tanta informação confusa que deixa tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde perplexos e frequentemente equivocados. Um equívoco comum é que seu risco de câncer de cólon é determinado principalmente por sua genética. Embora seja verdade que ter um histórico familiar possa aumentar seu risco, representando de 5 a 10% dos casos, isso está longe de ser a imagem completa. Os genes podem carregar a arma, mas são nossas escolhas de estilo de vida que puxam o gatilho. Nesse contexto, pesquisas modernas estão cada vez mais destacando o impacto da dieta e do estilo de vida como fatores-chave na prevenção ou até mesmo reversão da doença. Alimentos ricos em antioxidantes, por exemplo, agora estão sendo reconhecidos por seu papel no combate a várias condições crônicas. Isso não é mera especulação. É uma área de pesquisa científica em rápido crescimento que mostra para onde a medicina está indo no futuro. Como saber se você tem câncer de cólon? Quais são os sintomas precoces do câncer de cólon? Que sintomas indicam estágios avançados da doença? Como detectá-lo precocemente? O que exatamente é uma colonoscopia e quem deveria considerar fazer uma? O que são pólipos intestinais e como impedir que se transformem em câncer? Mais importante ainda, existem maneiras naturais de prevenir e combater essa condição? Contrariamente ao que muitos acreditam, este tipo de câncer muitas vezes escapa à detecção por um longo período, às vezes anos. Normalmente, ele começa como um pólipo pequeno e de crescimento lento na parede intestinal. Inicialmente, ocupa um espaço mínimo e não interfere no conteúdo intestinal, razão pela qual não apresenta sintomas nos estágios iniciais. Portanto, aqueles com maior risco, especialmente pessoas com mais de 45 ou 50 anos, são aconselhados a fazer uma colonoscopia. A recomendação ocorre ainda mais cedo se você tiver parentes de primeiro grau que tiveram câncer. Com uma colonoscopia, é possível visualizar, detectar e remover pólipos. A aparência de sintomas muitas vezes depende tanto do tamanho quanto da localização do tumor. Curiosamente, o câncer de cólon crescendo no lado direito do intestino pode ser mais evasivo. Isso ocorre porque as fezes ainda estão líquidas nessa fase. O intestino ainda não absorveu toda a água que está passando, tornando difícil para um tumor obstruir o intestino nesse ponto, a menos que esteja muito avançado ou tenha se espalhado para outros órgãos, como fígado, ossos ou pulmões. Deixe-me oferecer uma dica para detecção precoce. Tumores muitas vezes crescem de forma desorganizada, causando sangramento. O problema é que esse sangramento não é visível. Um método de detecção precoce envolve a análise de amostras de fezes em busca de sangue oculto. Uma amostra de fezes é coletada e enviada a um laboratório para análise. Colonoscopias também são eficazes para detecção precoce, mas fique atento a esses sinais de alerta. Sangramentos crônicos podem resultar em anemia por deficiência de ferro. Se você tem cerca de 45 ou 50 anos e parece mais pálido do que o normal, associado à anemia por deficiência de ferro, deve ser avaliado quanto a um tumor intestinal. Às vezes, as fezes podem parecer mais escuras devido a sangramentos um pouco mais intensos. Agora, vamos considerar o câncer de cólon que ocorre no lado esquerdo do intestino. Obstruções ou oclusões intestinais acontecem mais cedo aqui porque as fezes já são sólidas. Há menos água em comparação com o lado direito. Então, quais sintomas uma pessoa pode experimentar? Antes de explorarmos mais a fundo os seguintes sintomas de câncer de cólon, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar atualizado com nossos vídeos informativos. Um sintoma comum é uma mudança nos hábitos intestinais. Suponha que sua rotina normal, você vai ao banheiro diariamente ou a cada 2 ou 3 dias. Se você perceber que ultimamente está ficando mais constipado, sem evacuar por 1 ou 2 semanas, isso deve levantar suspeitas. Em outros casos, a forma das fezes pode mudar, tornando-se mais fina ao passar por esta área do intestino. Alternativamente, você pode experimentar episódios de diarreia alternados com períodos de constipação. Muitas pessoas têm diarreia crônica, levando os médicos a considerarem a realização de uma colonoscopia para verificar a presença de um tumor intestinal quando o tumor cresce para um estágio avançado. No estágio 1, produz uma imagem em um raio-x que se assemelha a uma maçã mordida, especificamente mostrando o estreitamento do lúmen intestinal devido ao tumor.
Como resultado, as fezes têm dificuldade de passar por esta seção estreitada e o tumor também pode causar sangramento. Ao contrário do sangramento oculto nas fases anteriores, o sangue aqui é frequentemente vermelho vivo e visível. As fezes também podem parecer mais escuras devido à presença de sangue, semelhante ao câncer de cólon do lado direito. Outros sintomas indicativos de um câncer mais avançado incluem dor abdominal, decorrente do acúmulo de gás causado pela obstrução, perda de peso, fadiga e cansaço crônico. Os sintomas também podem se manifestar nos órgãos internos, como dor no fígado, devido à metástase ou falta de ar, se os pulmões forem afetados. Por isso, a próxima informação sobre como detectar essa condição precocemente e, o mais importante, como preveni-la naturalmente, é crucial. O que são pólipos intestinais? Estes são geralmente pequenos tumores benignos que se projetam como apêndices na parede do nosso intestino e geralmente são assintomáticos. A maneira mais eficaz de detectá-los é através de uma colonoscopia. Este procedimento nos permite não apenas visualizar o pólipo, mas também removê-lo e enviá-lo para análise laboratorial para determinar se é benigno ou maligno. No entanto, há um porém. Uma pequena porcentagem desses pólipos benignos pode se transformar em câncer ao longo do tempo. Aqui chegamos à mensagem central deste vídeo. Quais fatores influenciam essa transformação? Como mencionado no início, é uma combinação de nossa composição genética e nossos hábitos de vida. Ao contrário das crenças anteriores, nossos genes não são definitivos. A melhor maneira de prevenir o câncer intestinal, de acordo com pesquisas atuais, sugere que nossas escolhas alimentares, desde a seleção de alimentos no supermercado até o seu preparo, desempenham um papel crítico em nossa saúde. Uma dieta equilibrada, juntamente com outros hábitos saudáveis de vida, pode realmente influenciar a expressão gênica. Especificamente, genes associados à inflamação crônica, demência, obesidade, ataques cardíacos e câncer podem se tornar menos ativos quando fazemos escolhas mais saudáveis. Por outro lado, escolhas alimentares pobres podem aumentar a atividade desses mesmos genes. Em termos simples, isso pode acelerar o crescimento de um pólipo e sua eventual transformação em um tumor ao longo do tempo. Fatores de risco para o câncer de cólon, o que acelera a transformação de um pólipo em câncer. Vários fatores contribuem para isso, como alimentos ultraprocessados, carnes vermelhas em excesso, especialmente as mais processadas, como salsichas, salames, presunto, gorduras ruins, óleos vegetais em excesso, exceto o azeite de oliva e alguns outros, açúcar e sódio em excesso. Esses produtos, especialmente quando provenientes de alimentos ultraprocessados, são como adicionar combustível ao fogo para o crescimento do tumor. Alimentos ultraprocessados foram oficialmente declarados como cancerígenos há algum tempo. Outros fatores contribuintes incluem constipação, flora intestinal inadequada e inflamação crônica. Além disso, hábitos como o consumo de álcool e tabagismo também são conhecidos por serem cancerígenos. Alimentos e hábitos para prevenir o câncer de cólon. Para reduzir o risco de câncer de cólon, é aconselhável manter uma dieta rica em alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes. Isso inclui frutas e legumes de diversas cores consumidos diariamente. Especiarias como a cúrcuma também oferecem excelentes benefícios anti-inflamatórios e antioxidantes. Gorduras saudáveis, como ômega 3 encontradas em peixes como salmão, atum, ou em fontes vegetais como chia, linhaça e gergelim, também são recomendadas. Abacates e ovos de galinhas criadas ao ar livre são outras boas fontes de gorduras saudáveis. Abordar a constipação é outra maneira de reduzir o risco de câncer, e consumir água e fibras suficientes pode ajudar nesse sentido, melhorando também a flora intestinal. Outras escolhas de estilo de vida saudáveis frequentemente negligenciadas incluem dormir bem, fazer exercícios e aumentar as conexões sociais, todos os quais têm efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. Alimentos como nozes e sementes, incluindo sementes de abóbora, também são benéficos para a saúde intestinal. Agora, vamos falar sobre divertículos e diverticulite. Você pode se perguntar se pode consumir sementes, nozes e as camadas externas duras de algumas sementes e nozes se tiver essas condições. A resposta é sim, contrariando a crença popular. Um estudo abrangente envolvendo mais de 47 mil pacientes descobriu que o consumo desses alimentos não aumenta o risco de diverticulite ou de suas complicações, como sangramento. Como resultado, não é mais recomendado que pacientes com diverticulite evitem esses alimentos. Pelo contrário,
Tais alimentos podem melhorar a flora e função intestinais e até mesmo ajudar a prevenir o câncer de cólon. No entanto, cada caso deve ser avaliado individualmente. Então, se você tiver problemas intestinais, consulte seu médico. Colonoscopia. O que é e quem deve fazer? A colonoscopia é um procedimento médico projetado para a detecção precoce do câncer de cólon. Durante esse procedimento, um tubo longo, equipado com uma câmera em sua ponta, é inserido no intestino através da região anal. A câmera percorre todo o comprimento do intestino em busca de anormalidades, como pólipos, tumores ou lesões. Se um pólipo for descoberto, ele é removido e enviado para análise em laboratório para determinar se é benigno ou maligno. Para o conforto do paciente, o procedimento é realizado sob sedação ou anestesia leve, então a maioria dos pacientes não sente dor e muitas vezes nem mesmo se lembra do procedimento. Geralmente, é recomendado que todas as pessoas comecem a fazer colonoscopias quando completam 45 ou 50 anos. No entanto, se você tem histórico familiar de câncer, pode ser necessário iniciar os exames mais cedo. A frequência subsequente dos procedimentos é geralmente a cada 10 anos, a menos que seu médico aconselhe o contrário. Embora o procedimento seja considerado seguro, há alguns riscos, como sangramento ou lesão na parede intestinal. No entanto, esses riscos são mínimos, ocorrendo em apenas 1 ou 2 em cada 1000 procedimentos. Esperamos que você tenha achado este vídeo útil. Se tiver algo a acrescentar, compartilhe conosco na seção de comentários. Deixe seu like e compartilhe o link com sua família, para que eles também conheçam os sintomas críticos do câncer de cólon, que não podem ser ignorados. Se você é novo em nosso canal, não se esqueça de se inscrever para apoiar nosso crescimento e ativar o sino de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Continue aqui assistindo a um desses vídeos que estão aparecendo para você na tela. Até logo, pessoal!